Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da semana 4 de língua portuguesa, PET 4, quarto bimestre. E o tema do vídeo é texto argumentativo. Sabemos que, infelizmente, diferenças na aparência serviram para que milhões de pessoas fossem discriminadas, escravizadas e mortas. Por isso, devemos respeitar as diferenças de cada ser humano. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com dados de uma pesquisa da Data Poder 360. Então, no ano de 1995, foi feita a pergunta: existe preconceito contra negros no Brasil? 89% dos entrevistados responderam que sim, que existe preconceito contra negros no Brasil. Em 2020, foi feita a mesma pesquisa. Neste ano, 76% responderam que sim, que existe preconceito contra negros no Brasil. Analisando essa pergunta, na sua opinião, existe preconceito no Brasil baseado na cor da pele contra os negros? A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 24 de junho do ano de 2020. Então, neste ano, 76% responderam que sim, que existia preconceito em relação à cor da pele. 12% responderam que não existia preconceito em relação à cor da pele. Já 12% não sabem responder, eles não responderam porque não sabiam a resposta ou não quiseram responder, né? Não souberam responder. Então, vamos agora para as atividades propostas. Atividade da quarta semana. Primeira atividade, atividade número 1. Leia o texto a seguir com bastante atenção e responda. Então, antes de você responder as questões, eu quero abordar com vocês alguns itens que tem nesse texto. Primeiro, nós já aprendemos em outros vídeos onde que nós localizamos o título de um texto, né? Um título de um texto, ele é localizado no início do texto. Então, neste texto aqui, nós temos o título Convivendo com a diferença, ninguém é igual a ninguém. Já no final do texto, nós temos a referência bibliográfica. Na referência bibliográfica, você vai encontrar a fonte onde esse texto foi publicado, o nome do autor, o nome da editora, o ano, ou se é um texto disponível, por exemplo, na internet. Então, após localizar essas informações, aí na sua casa, faça a leitura do texto. Eu não vou fazer leitura para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos às questões. A primeira questão, número 1, letra A, qual é o título do texto? Já ensinei para vocês no início aí, onde nós localizamos o título do texto. Basta você voltar lá no início e copiar aqui. E depois vem a outra pergunta, é quem são as autoras? Também já ensinei, né? O nome das autoras vai estar na referência bibliográfica. Então, vá ter a referência bibliográfica para você responder essa segunda preposição da questão número 1, letra A. Letra B é qual o assunto do texto? Então, baseado na sua leitura, você vai escrever qual foi o assunto que o texto foi abordado. Questão número 2. Reflita sobre o tema do texto lido. Dê sua opinião sobre o assunto, escrevendo um pequeno texto. Não se esqueça de elaborar uma produção textual com argumentos, início, meio e fim. Observe o roteiro abaixo. Não esqueça do título, pontuação e criatividade. Então, vamos às orientações para resolver esta questão. Primeira orientação: vocês devem responder, como foi sugerido aí, as perguntas propostas, que são: quem são as pessoas que vocês buscam para conviver no dia a dia? São aquelas que mais se parecem com vocês? Aquelas que pensam, agem e gostam das mesmas coisas que vocês?
É mais fácil conviver com os iguais? Por quê? Qual o problema em conviver com quem é diferente? Vocês concordam que as diferenças afastam as pessoas? Concordam que é legal ser diferente? Por quê? Então, primeiro você vai responder essas perguntas. Este roteiro vai auxiliar na produção do texto. Aí foi falado também que você tem que fazer um texto com argumentos, ou seja, o texto vai ser um texto argumentativo. Ele tem início, meio e fim. Vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? O texto argumentativo é um texto que tem o objetivo de convencer o leitor a respeito de uma ideia. É fundamental que ele seja construído de forma coesa e coerente, com o uso de bons argumentos. A estrutura ideal de construção do texto argumentativo costuma ir de acordo com a seguinte lógica. Então, vamos ver. Primeiro, vai ser o início do seu texto, que é a introdução. No primeiro parágrafo do texto, o autor deve expor o assunto abordado, bem como a sua posição sobre este assunto. Então, aí, no seu primeiro parágrafo, você vai expor o assunto que você está abordando, de acordo com o auxílio daquelas perguntas, e você vai colocar a sua posição sobre esse assunto. Então, esse é o primeiro parágrafo que se refere à introdução. Depois, o texto vai ter o desenvolvimento. No desenvolvimento, o desenvolvimento é o meio do texto, a parte na qual o autor usa seus argumentos para organizar sua linha de raciocínio. Aqui, se houver dados à disposição, o autor pode usá-los para fundamentar seus argumentos e aprofundar sua opinião acerca do tema tratado. Então, é no desenvolvimento que você usa dados à sua disposição. São dados que você retirou ou da internet, ou de uma revista, ou de um jornal que você leu, mas lembrando que sempre você tem que citar os dados de onde foi tirado essa opinião para você fundamentar seu argumento. Você tem que citar a fonte onde foi tirado esses dados. Em termos de tamanho, o desenvolvimento deve ocupar algo entre 2 ou 3 parágrafos. Mas como aí o nosso espaço no nosso PET é pequeno para você responder este item, então basta que você faça um parágrafo com o desenvolvimento. Agora nós vamos para a o terceiro item que tem que ter no texto argumentativo, que é a conclusão. É na conclusão que a ideia do autor precisa ser fechada, enfatizando seu posicionamento. A conclusão pode ser um espaço no qual o autor sugere uma solução para o problema tratado ao longo do texto. Em termos gramaticais, é recomendado que o último parágrafo do texto argumentativo use termos conclusivos como por isso, portanto, dessa forma, logo, assim sendo. Então, aqui você vai concluir o seu pensamento. Então, o nosso texto aí, como eu já falei para vocês, como o nosso espaço é pequeno, ele vai ter 3 parágrafos, né? Então, vai ter o início, que é a introdução, vai ter o meio, que é o desenvolvimento, e vai ter o final, que é a conclusão. Igual foi falado aí para vocês aí no PET, né? Que o seu texto ele vai ter início, meio e fim. Não se esqueça também de colocar o título. Eu sugiro que você deixe o título para escrever após a conclusão do texto, porque a partir do momento que você vai desenvolvendo a sua ideia, aí fica mais fácil para você criar o título. Você só não pode esquecer de colocá-lo no início. Utilizar também pontuação para finalizar as frases e ser muito criativo. As perguntas já estão aí
para auxiliar vocês. Então, aqui o espaço é pequeno. Se o seu texto ficar um pouquinho maior, você pode utilizar uma folha de caderno e anexar essa folha junto aí ao pet de vocês. Questão número 3. Veja a imagem e escreva sua opinião observando as seguintes questões. Então, aí na sua casa, faça a leitura dos itens propostos aí na questão número 3. Observe a imagem e responda no espaço correspondente, expressando a sua opinião sobre os itens propostos na questão. Então, crianças, finalizamos nosso vídeo da quarta semana. Um abraço a todos, até a próxima aula.